Oi, tudo bem? Meu nome é Júlia Pedrosa. E o meu é Ana Cecília. Hoje no nosso Pode Ler nós vamos apresentar o livro 7 Desafios para Ser Rei. O livro fala sobre um menino que ele queria muito ser rei, mas para isso ele tinha que passar por 7 desafios. E o livro gira em torno dele tentando realizar esses desafios. E os apresentadores são David Souza e Marília Matos. Os convidados são Lília Maria e Gabriele Xavier. Oi, eu sou a Marília. Eu sou o Davi e hoje temos duas convidadas muito especiais Para falar um pouco do livro 7 Desafios para Ser Rei. As convidadas são a Lília e a Gabi. Eu queria perguntar para elas o que elas acham do livro. Eu acho que o livro ele é muito interessante. Ele traz uns conhecimentos muito bons sobre autoestima, né? Por conta que o Stache, o personagem principal, ele era muito subestimado enquanto ele passava pelos desafios para ser rei. E, assim, eu acho que, assim, por ser de ficção científica, eu acho que... E ele também passa por muitas aventuras, prende o leitor no livro e é muito legal. Eu gostei muito do livro. Sim, como a Lilia falou, por conta dele ser de ficção científica, eu acho que ele prende mais nossa atenção, porque hoje as crianças estão gostando mais dos livros de ficção do que os outros gêneros. E prendeu mais a minha atenção por conta que, em algumas partes do livro, ele simplesmente fazia as coisas mais simples e conseguia completar, como a Lilia falou, todo mundo subestimando ele. E também é muito bom para ler, pois a leitura dele é muito fácil e divertido para as crianças. É um livro muito ideal para quem quer começar a ler agora. Exato. A minha pergunta é, na opinião de vocês, o que o livro trouxe? Ele me trouxe o ensinamento de que sempre que você tem um desafio, você nunca desiste dele. Porque com todos os desafios que ele teve, todo mundo não acreditava nele. Sim, verdade. Aí ele com todas as pessoas sem acreditar nele, pronto. Com todos os desafios, ele conseguiu vencer todos eles porque ele acreditava nele. É um livro que traz muitos ensinamentos, muito conhecimento, mas eu acho que o que mais marcou assim foi o da autoestima e da autoconfiança, porque ele era muito subestimado, todo mundo falava que não ia dar certo. Verdade. E no final ele ganhou, né? Ele se tornou rei. Verdade. E eu queria perguntar quais são as suas partes favoritas do livro. Eu acho que o final é a parte melhor, quando ele mostra pra todo mundo que ele conseguiu virar rei e ele meio que mostra pra todo mundo que as coisas que ele mais subestimavam ele conseguiu, finalmente. A minha parte preferida foi no capítulo 5, que é o Fumaceira. Foi quando ele derrotou o dragão de 7 cabeças. Foi a parte mais engraçada pra mim, que quando ele foi matar o dragão, ele usou a técnica de encher todos os pássaros com pólvora, que o dragão se alimentava de pássaros. Aí ele deu os pássaros com pólvora pro dragão comer, aí ele depois tacou um fogo no dragão. Aí o dragão explodiu, só que ele explodiu em milhões de pedaços. Aí ficaram falando, nossa, agora tem vários dragões. Só que aí no final, todos eles, com o calor do sol, se derreteram. E também o prefeito foi o que mais ajudou. Esse, na minha opinião, foi o prefeito que mais ajudou o Stat. Sim. Ok, a gente sabe do livro, mas e a leitura em si? O que ela trouxe para a vida de vocês? Bom, a leitura para mim me trouxe vários ensinamentos, como o livro dos 7 Desafios para Ser Rei. Por exemplo, teve um livro que eu li, foi o Poliana. Ele me ensinou a eu nunca pensar no pior, sempre Nas coisas negativas, Sim. sempre nas positivas. Sempre me deixar alegre. Os livros, eles ajudam em tudo. A leitura, eu acho que é muito importante a leitura na vida de uma pessoa. Eu era uma pessoa que não lia muito, mas desde que eu comecei a ler, eu mudei muito o meu dicionário, principalmente. Até sua autoestima. E Isso, tudo muitas muda, né? coisas. Os livros trazem muitos ensinamentos, dependendo do tipo de livro que você lê mais, você pode aprender a viver mais a vida. E também o livro, ele consegue levar a gente para o lugar que a gente quiser. E que a leitura é muito importante, a gente sabe. Mas até onde ela pode nos levar? Eu acho que a leitura pode nos levar para onde a gente quiser, porque, por exemplo, o livro do Stache, eu acho que quando eu estava lendo ele, eu me senti no corpo do Stache, vendo dragões e tal. Eu acho A gente se prende, né? quando a gente tem aquele livro que a gente se prende, a gente se sente dentro dele. Verdade. É um livro que, tipo assim, tem livros que a gente, tipo assim, um livro de, por exemplo, sei lá, um livro de outro mundo, um livro de astronautas, a gente pode, tipo, se sentir no corpo deles. É muito legal. Eu amo ler esse tipo de livro que pode nos levar para outro mundo, para outro lugar. Coisas diferentes. Eu também acho isso, porque qualquer livro que a gente lê, a gente pode
criar um outro personagem na sua cabeça e, tipo, botar ele lá. Ou então você pode se ver como narrador no espaço onde tem o livro. Tipo assim, no caso do Sete Desafios para Ser Rei, eu me imaginei em Catherine, com todas as pessoas lá comemorando quando o Stat virou rei. E por último, mas não menos importante, por que você lê? Bom, eu não me lembro muito bem porque eu comecei a ler, mas quando eu comecei a ler, eu me senti muito bem. Por isso que toda vida que tem um livro jogado por aí, pode ser um livro que eu nunca vi na minha vida, mas eu começo a ler porque eu acho que me prende. É uma coisa que me deixa feliz e que me faz imaginar várias outras coisas, boas, até ruins, quando o livro não é muito bom. Eu comecei a ler faz pouco tempo, mas eu acho que a coisa que eu mais sou grata é pra ler. E, tipo assim, por ler, no caso, né? E, tipo assim, eu acho muito bom porque os livros, como eu disse, podem levar a gente pra onde a gente quiser. E os livros trazem tantas coisas pra gente, então eu gosto muito de ler. Eu leio porque no livro eu me sinto segura, conectada com o livro. Eu me sinto do jeito que eu quiser. Eu me sinto muito bem quando eu leio, é muito interessante. Qual foi o motivo? O motivo que eu comecei a ler eu sinceramente não me lembro, mas eu acho que foi porque a minha mãe, sempre quando eu era menor, comprava livro pra mim. Aí eu comecei a ler e foi por esse motivo que eu comecei a ler. Os primeiros livros que eu li é muito engraçado porque quando a gente ia no McDonald's e comprava o McDonald's Feliz, vinha com aqueles livrinhos da Turma da Mônica. Foram os primeiros livros que eu li na minha vida. E eu também fui muito incentivada, principalmente pela minha mãe, pelo meu avô. Obviamente pelos professores, mas eu acho que quem mais me incentivou a ler foi meu avô, que ele sempre lia muito. E aí eu comecei a me interessar pela leitura, e também porque muitos amigos meus leem muito, eu que me interessei pela leitura. Por isso que eu acho que às vezes não é sobre você não gostar de ler, é sobre você não ter encontrado um livro no qual você se identifica. Verdade. Sim. Eu me lembro que eu li aquelas historinhas da Mônica, de história em quadrinho. Eu comecei a ler por ali. A maioria das pessoas começou a ler por causa das histórias em quadrinhos, que é um gênero que a maioria das pessoas se identifica e gosta de ler. É muito acessível. Qual foi o livro que você mais se apegou? Harry Potter é a minha saga preferida, porque eu não sei, mas ele tem uma forma de te prender, assim. É como se tudo que acontecesse lá, você consegue se conectar. Imaginar. Porque você se imagina fazendo magias. Muito legal. Eu também gosto muito do livro e do filme do Harry Potter também, eu acho muito interessante. Mas eu acho que o livro no qual eu mais me apeguei foi o livro do Marley e eu, daquele filme lá do cachorrinho. E assim, nossa, depois que eu li aquele livro, nossa, eu chorei muito lendo aquele livro, ele é muito bom. E a última pergunta. Qual foi a pessoa que ajudou vocês a chegar nesse caminho da leitura? Como eu tinha falado antes, foi minha mãe. Ela sempre, desde que eu era pequena, começou a comprar livros pra mim. Ela lia pra mim e quando ela lia, ela foi me ensinando a ler. Aí, quanto mais eu fui crescendo, mais livros eu fui lendo. Aí, hoje, eu já li mais de 30 livros. Eu acho que assim, os professores, claro, incentivam muito, principalmente os professores de leitura e gramática, eles incentivam muito a gente a ler. Só que eu acho que a pessoa que realmente mais me incentivou a ler foi meu avô e a minha mãe. Sempre me incentivaram muito a ler, mas obviamente também tem os professores que sempre incentivam a gente a ler, mas eu acho que quem mais incentivou foi minha mãe e meu avô, que sempre liam muito, pediam pra ler também. Aí, nossa, lá em casa, a minha mãe tem um estante só de livros. E, tipo assim, são, tipo, umas 3 fileiras de livro. Ainda tem mais livro numa caixa, tem livro no quarto dela. Lá em casa é rodeado de livro, eu acho muito bom. Eu acabei de me lembrar também que um professor que me ajudou muito a ler foi o tio Davi, o professor Davi. Foi ele que me fez encantar pela leitura. Eu nunca tinha visto um livro nunca tinha visto um livro tão bem depois que ele me ensinou a ver os livros do jeito que ele via. Agora eu vejo uma magia nos livros. Então, foi na época que eu comecei a ler. Foi nessa época na qual a gente teve aula com o tio Davi, que foi ano passado. E, tipo assim, ele lia muito, o tio Davi lê muito. Ele compartilhava a magia dos livros. Aí ele deu a brilhante ideia da gente fazer aquele trabalho de apresentar o livro em frente ao palco. Título, então, foi aí onde eu mais comecei a ler, porque eu queria ler para poder apresentar o livro. E eu comecei a me conectar com os livros. Eu acho que foi por conta dele, realmente, que a gente mais se conectou nos livros e aprendeu a ver os livros da mesma forma que ele via, que é uma forma diferente do que mágica, é uma forma mágica como ele vê os livros.
Então, chegamos ao fim do nosso Pode Ler. Espero que todos tenham gostado, mas é só um de muitos. E até o próximo Pode Ler. Tchau. Tchau.